Irmãos, hoje é um dia muito especial. Por dois motivos. Por três, vamos dizer assim. Ele não vai se repetir. É domingo, dia de estar com vocês, celebrando nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro e não menos importante, hoje é dia do memorial da nova aliança. Um dia muito especial. E eu gostaria que hoje nós pudéssemos refletir, pensar sobre um termo que borbulhou no meu coração. Duas palavras, na verdade, caminharam comigo e como ela tem sido necessária para esses dias. Milagre e pés da cruz. Enquanto eu pensava em milagre, enquanto eu gero expectativa de milagres, hoje, enquanto eu estudava ainda pela manhã, ainda estava na cama quando estava lendo algumas coisas, e me chamou essa atenção aos pés da cruz. Um lugar que muitas vezes não visitamos. Às vezes nós temos pessoas que vão de um extremo ao outro, né? Ou estão muito aos pés da cruz, ou estão muito assentados no lugar de glória. As duas coisas nós vamos entender que são legítimas. Mas hoje, o Espírito Santo me trouxe algo por dentro, irmãos, do qual a igreja precisa se manter firme e convicta. A cruz, irmãos, foi um altar onde Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado. Foi naquele lugar que Ele pagou pelos meus pecados e pelos seus pecados, e pelos pecados de toda a humanidade. Seja qual é o nível de pecado em que esteja, seja qual o nível de barbárie que essa pessoa possa ter feito, Cristo morreu por todos e de uma vez só. E a cruz, meus irmãos, é o lugar onde nós vamos nos encontrar na figura do Cristo flagelado, machucado, trucidado, destruído, esmagado, humilhado. A cruz traz esse reflexo de alguém que pagou o preço, um inocente pagando o preço de culpados. Cristo na cruz é a verdadeira imagem de quem eu deveria ser, no sentido mais amplo de um julgamento. Ele é a figura exata do que eu merecia, falando mais claramente. Ele é o resultado concreto do que você merecia. Ele é o resultado pleno do quanto o pecado pode nos enveredar para algo muito ruim. Ele demonstra naquela cruz a consequência mais extrema que o pecado pode carregar, pode trazer sobre os ombros de alguém. Mas você e eu não estamos pregados naquela cruz. Então você e eu chegamos diante dessa cruz e vimos esse Cristo, o inocente, no exato momento em que Ele diz, está consumado. Acabou. Está pago. Tetelestai. O escrito de dívida foi anulado. Essa imagem mostra que eu não sou capaz de por mim mesmo me justificar. Aquela cruz mostrou o tamanho do sacrifício que só um inocente poderia suportar.
Só alguém enviado pelo próprio Deus poderia suportar. Um inocente pagou pela minha culpa. Você se sentiria bem com isso? Irmãos, nem quando eu era criança, eu não me recordo de quando a minha mãe poderia bater no meu irmão ou na minha irmã no meu lugar. Isso doía em mim. Era eu que merecia ter apanhado. Era eu que merecia ter ficado de castigo. Era eu que merecia não ter a minha liberdade e ser privado dela. Isso acontecia quando eu via minha mãe fazendo isso. E ela não sabia que quem estava apanhando era um inocente. Mas eu sabia. E isso me doía. Às vezes eu falava. Às vezes não, porque quando eu vi o tamanho da raiva e da besteira que eu tinha feito, o máximo que eu podia dizer, mano, corre! Esconder debaixo da cama. A chinela achava. E a cruz não te constrange? Eu creio que ela te constrangeu, sim. Porque foi por ela ter te constrangido que você levantou as suas mãos e publicamente disse, eu me arrependo dos meus pecados e te reconheço como meu Senhor e Salvador, porque tomaste o meu lugar naquela cruz. E através das tuas pisaduras, eu não somente fui salvo, mas fui sarado. Fui restaurado para um tempo de paz com aquele com o qual eu me posicionei como inimigo. Só que muitas vezes, meus irmãos, a cruz é deixada de lado. Está na hora de voltar os nossos pensamentos para o lugar onde fomos restaurados. Que a cruz seja o motivo de nos esvaziarmos do nosso eu, da nossa prepotência, da nossa forma de achar que podemos resolver tudo pela força do nosso braço. Que a cruz seja o lugar onde a gente volte e lembre de ser grato. Que a cruz seja o local por onde a gente retorne e ao reparar toda a estrutura, todo o cenário, tudo que levou Jesus àquele lugar, possa ser o lugar onde eu possa levantar as minhas mãos e adorá-lo. Seja o lugar onde eu possa reconhecer a fidelidade de um Deus que sempre foi bom, que continua sendo bom, que deu o seu único filho por amor a mim e por amor de vocês. A igreja, irmãos, só opera debaixo de gratidão. Uma igreja, irmãos, um irmão, uma irmã que perde a gratidão pela cruz, está a um passo realmente, irmãos, de rejeitar todo o resto. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, me adiantando. Levítico 17:11 diz assim, na versão NVT, pois a vida de uma criatura está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. O sangue que faz propiciação pela vida. O sangue oferecido que faz expiação pela vida é o sangue que Deus escolheu. Tudo isso, irmãos, até a cruz, eram símbolos, eram memoriais do que poderia ser, do que logo viria em Cristo Jesus. Deus declara, pois a vida do corpo está no sangue, eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Essas alianças, irmãos, até Jesus Cristo, foram muito importantes e todas elas apontavam para o Senhor. Mas chega o dia
em Lucas capítulo 22, versículo 20. Abre lá para mim, Rodrigo, por favor. Lucas 22, 20. Quero ver essa versão NVT. Diz assim: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Eu vou derramar sangue por vocês. Este é um cálice da nova aliança, uma aliança firmada em quê? Em sangue. Princípio cumprido, executado plenamente em Jesus Cristo. Levantem seus olhos para algo muito importante. O cálice de uma nova aliança. Aliança, irmãos, é pacto. Aliança é acordo. E com Deus, pacto e acordo é inquebrável. Ele cumpre a parte dele, enquanto a gente cumpre a nossa. As consequências de uma quebra de aliança também são expostas. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas eu quero que vocês fiquem com essa proposta de Jesus na noite da ceia. Vou fazer um acordo com vocês. Vou firmar um pacto com vocês esta noite. Esse cálice é o cálice de uma nova aliança, que foi o quê? Confirmada com sangue. Um sangue que logo seria derramado por cada um de nós. Hebreus 9:12. Vamos lá, Rodrigo. Hoje vocês vão de Bíblia, gente. Coloca aí pra gente. Tem uma versão resumida aqui. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu redenção. Redenção? Nunca mais precisará ser derramado sangue para que alguém chegue a Deus. E o importante, irmãos, é que Cristo se apresentou no lugar santíssimo. Ele apresentou o seu sangue diante do próprio Deus. Pai, está feito. Agora, Pai, todos que vierem a mim também se chegarão a Ti. E toda a inimizade, toda a consequência que o pecado trouxe através do primeiro homem, Adão, se encerrou no último homem, Jesus Cristo. O segundo homem, aquele que realmente fez o que eu e você não poderíamos fazer. Mas algo interessante, irmãos, a cruz ela também nos mostra que é nesse lugar onde temos o maior exemplo de entrega e de submissão que alguém que verdadeiramente ama o Pai pode ter. Há dias atrás nós falamos do poder e da influência e do peso que o cálice que estava posto sobre Jesus representava. Ele, consciente deste cálice, não retrocedeu e foi parar naquela cruz, sabendo todas as consequências daquele ato. Sofreu cada uma daquelas dores e não retrocedeu, porque existia algo maior do que a dor. Existe algo maior que a vergonha. Existe algo maior que a circunstância. Existe o propósito. E o propósito precisa de obediência. E Deus viu a obediência no propósito imposto sobre Jesus. A cruz é o espelho da obediência, irmãos. A cruz de Cristo é o espelho da obediência, onde Ele mostra que nós podemos viver uma vida justa, irrepreensível, e que mesmo diante das circunstâncias, nós permaneceremos obedientes.
Cantamos essa linda música ainda há pouco do Felipe, onde ela diz que não importa a circunstância, nós continuaremos a cantar. O cordeiro mudo cantou, quando não negou estender seus braços sobre aquela cruz. Ele continuou louvando ao Senhor. Ele não deixou de expressar sua obediência ao Pai naquele lugar. Aleluia. Ali na cruz, meus irmãos, o sangue foi derramado, o preço foi pago, e uma aliança irrevogável foi firmada entre Deus e aqueles que crerem. Estar aos pés da cruz, então, meus irmãos, é reconhecer que nada em nós pode nos salvar. Estar aos pés da cruz é viver humildemente e em constante dependência da graça do nosso Deus. Permanecer, irmão, aos pés da cruz é manter-se quebrantado diante do preço pago, onde não há espaço para vanglória ou autossuficiência. Quem de nós pode se vangloriar pelo que é hoje, senão pelo sangue de Cristo? Quem de nós pode se declarar autossuficiente, se tudo vem dele e volta para ele? Romanos 5,8 nos traz essa verdade, que Cristo, o Cordeiro imolado, foi uma representação, foi um feito do próprio Deus. Deus deu o seu único Filho para morrer por nós, quando ainda, e eu amo tanto isso, eu acho os detalhes da palavra. Irmãos, eu declaro você se preocupando com os detalhes da palavra. Não para religiosidade, mas para não perder nenhuma bênção. Eu acho interessante como Romanos 5,8 fala, quando ainda éramos pecadores. Ainda éramos pecadores. Porque ele está se dirigindo aos irmãos. Ele está falando com a igreja, ele está falando com os convertidos. Assim como eu estou falando com vocês esta noite, meus irmãos, quando vocês ainda eram pecadores, passou. Isso passou na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, isso passou, porque você nasceu de novo. E desde que alguém aceita Jesus, desde que alguém entrega a sua vida para Jesus e faz esse acordo com Deus, a Bíblia não te chama mais de pecador. É por isso que o cuidado nos detalhes é importante. Porque talvez você ainda esteja se sentindo um pecador, um bichinho de Jacó, os cacos que rasparam a ferida de Jó. Que nojo. Mas a palavra diz, ainda éramos pecadores. Você é justo diante do Senhor e seus pecados foram perdoados. Aleluia. E avançando um pouco mais, meus irmãos. 1 Coríntios 6,20 nos lembra, para quando a gente olhar para aquela cruz, vocês foram comprados por alto preço. Quem é comprado, irmãos, senão um ser humano comprado, senão um escravo? O mercantilismo feudal e de outras regiões, e o nosso passado recente, mostra uma compra, Seres humanos, quando eram vendidos, eram escravizados. E eu gostaria que você olhasse com muito amor por isso, porque pois foram comprados por alto preço, portanto, honre a Deus com o seu. Amém. Aleluia. Não vamos falar de dieta hoje, né? Não precisa. Academia também não. Vamos deixar isso para outro momento. Mas vamos honrar a Deus, queridos, com o nosso corpo. Levante suas mãos. Abra sua boca. Mude o seu olhar. Bote velocidade nos seus pés.
Honre a Deus com o seu. Honre a Deus com o seu. Porque tudo que está em você é para adorar o Senhor. Cada pedacinho de você é para adorar o Senhor. Cada ar que entra e sai de suas narinas tem um propósito: adorar ao Senhor. Porque fomos comprados com um alto preço. Eu sou escravo de Cristo. Vós sois escravo de Cristo. Portanto, obedeçam ao vosso Senhor e o honrem com o vosso corpo, com o vosso trabalho, com a vossa dedicação, com o melhor que você tem. Seja excelente com o que você tem. Tem gente esperando ter uma coisa ou outra para dizer que pode entregar isso para o Senhor. Ei, venha como estás, traga o que você tem. Deixe Deus operar a multiplicação. Senhor, eu só tenho isso. Traz, filho. Eu vou multiplicar pela tua fidelidade, você vai ter mais. Não estou falando de dinheiro, hein? Eu estou falando de comprometimento com aquilo que você sabe fazer, que pode estar colocando o reino de Deus em evidência através da sua vida. Não sei o que você tem de dom e talento, mas eu sei que Deus tem conhecimento pleno do que Ele pode fazer com o que você tem agora nas suas mãos. Porque nós fomos comprados por um alto preço, queridos. Nós andamos numa dimensão, queridos, onde a obediência ela é necessária para o cumprimento do propósito. Essa história de que enquanto não cumprir o propósito não morre, mentira. Se você tiver em obediência, eu valido. Mas se você estiver indo para o outro lado, querido, as consequências virão. E quantas vezes, irmãos, a gente pode ver que isso acontece? E é por isso que o alerta dessa noite é: se volte para a cruz. Vá para os pés da cruz e veja que é de lá que procedeu tudo que você é hoje. Nada do que você tem, pode desligar aqui se precisar, tá? Tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você será, passa pela cruz. Nós não podemos negar o efeito dela. Nós não podemos negar a efetividade da cruz. Foi através dela que fomos remidos dos nossos pecados. Amém? Aleluia. Se a cruz, meus irmãos, é o altar, a ressurreição é a prova que o sacrifício foi aceito. O sacrifício de Jesus foi aceito. Cristo venceu o pecado, a morte, o inferno. E com Ele nós fomos ressuscitados. Aleluia! Essa autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, meus irmãos, ela tem que ser exercida com humildade, sabendo de onde provém o poder, de onde vem a autoridade, de onde vem a força, de onde vem os desígnios que podem transformar a vida das pessoas. Não vem de vós, é dom de Deus para a glória dEle. Aleluia! Aleluia! Irmãos, pela nova aliança, nós não só fomos perdoados, e se somos não é diminuindo o efeito, tá? Mas nós somos posicionados. Posicionados, irmãos, porque Cristo ressuscitado assentou nas regiões celestiais e nos levou com Ele. Aleluia! Efésios 2:6. Vamos lá, para você que está duvidando, você que não está entendendo. Pois Ele nos ressuscitou, esse nos ressuscitou, está falando de nós, diga de nós. Com Cristo, e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Se você quiser discutir esse assunto, discuta com o Espírito Santo. Porque Ele mesmo afirmou
E essa nota também eu carrego no meu coração, eu acredito que você também. O Espírito Santo é como um selo que, colocado dentro de nós, faz com que agarremos essa verdade. E eu declaro, sim, eu estou sentado com Cristo nos domínios, nas regiões celestiais. Arrogância é não aceitar isso. Soberba é negar isso. Humildade é reconhecer que foi por Ele e através dele, na sua ressurreição, que nos assentamos aí. Estamos nesse local de domínio, dos domínios celestiais, para exercermos, irmãos, um novo estilo de vida. Tem gente que fala, nossa, se eu tiver dinheiro, eu vou andar com essa roupa. Vou andar com este carro. Vou usar esta casa. Vou comprar aquilo, vou andar assim, porque você vai estar diferente, não vai? Imagina você agora com 3 milhões de reais na conta. Receba. Olha, eu vou dizer outro dia que o pastor falou sobre o resultado aí de um negócio, eu falei, eu recebo. 7 dias depois, já era. E eu declarei esses dias, diabo, você não vai roubar isso de mim, não. Vai mesmo. Papai que deu. Mas como seria você? Né? Você vê a sua nova casa, como ela vai ser? Até o seu jeito, talvez, de falar e de andar vai mudar, né? Né? Você fica vendo, né? É. Gerald, por favor, traga o meu lenço. Jarbas, o meu carro. Até a sua fala muda, né? Que são tão mais nervosos, mas se preocupar com boleto, né? A voz de quem não se preocupa com boleto. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Né? Aleluia. Sorriso de milhões, né? Clim! Sabe que o reino de Deus fez a mesma coisa com você e você ainda está com cara de segurança de boate? Aconteceu, já é, e você está... Pode entrar. Nome, convite. Irmãos, eu sei que se eu olhar para as circunstâncias agora, elas têm uma voz, e uma voz que nega tudo que eu estou dizendo. Tudo que eu estou afirmando agora tem uma voz negando isso na sua cabeça. Talvez tenha algo no seu corpo dizendo ao contrário. Talvez a sua conta bancária está dizendo ao contrário. Talvez o seu relacionamento está dizendo outra coisa. Mas eu digo pelo Espírito, deixe a circunstância falar sozinha. Olhe para o autor e o consumador da vossa fé. Pois ele vai trazer clareza, vai trazer convicção, e o próprio Espírito de Deus está cuidando para que tudo que sair de vossa boca, mediante a fé, conforme o escrito da lei, conforme o escrito desta palavra, se cumpra na sua vida. Hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei. Mas eu decidi, irmãos, eu vou ficar com a palavra. E eu louvo muito o Espírito Santo por essa música que foi trazida do Felipe, qual é o mesmo nome dela? Eu sei que tu és bom. Porque é tempo de levantar essa bandeira. É tempo de encher a sua casa de louvor. É tempo de você falar mais alto que as circunstâncias, querido. Eu sei que tu és bom. Irmãos, eu não sei você, mas enquanto essa música tocava, eu imaginava os meus problemas e dava de dedo. Eu dava de dedo na cara deles. E nós precisamos fazer isso. Amém? Deixa eu dar uma aceleradinha aqui com vocês. Aleluia. Pertencemos, irmãos, a este reino e recebemos autoridade para repreender o mal, para proclamar libertação, para servir com poder e para avançar com o Evangelho.
Todas estas coisas estão postas diante de nós, já tem uma procuração, uma legalidade. Você vive no reino celestial. As suas vestes já mudaram. Suas vestes, queridos, são vestes de justiça, de louvor. Há uma beleza em você. Há uma autoridade em você, delegada por aquele que tem um nome sobre todo o nome. Existe, querido, formosidade nos teus pés. E a palavra de Deus, quando traz formosos são os pés, são pés ágeis, capazes, firmes, precisos, velozes, para chegar onde precisa chegar, para pregar o Evangelho. Aleluia. Mas essa autoridade, irmãos, ela nunca vai nascer do ego, ela vai nascer sempre, ela nasceu da cruz. Não é para exaltação própria, irmãos, é para o Cordeiro. Deus vai usar você, diga amém. Amém. Das minhas mãos sairão poder, amém? Mas mantenha o seu ego bem baixinho. Bem baixinho. Amém? A cruz, irmãos, é o memorial de arrependimento e de gratidão. Agora, como é que a gente vai equilibrar a cruz e a autoridade? Vamos lá? Isso aí, Aurora, eu confio nisso mesmo. A cruz, irmãos, nos leva à humildade, onde a gente se esvazia. A ressurreição vai nos revestir de quê? De uma nova vida. E recebemos essa vida de Cristo. A nova aliança nos posiciona como filhos e herdeiros. Aleluia! Sabe que teu pai é dono do ouro e da prata? E que você é herdeiro disso? E nessa nova aliança temos acesso ao Pai. O poder do reino nos capacita para viver e servir. E agimos então com autoridade espiritual. Eu quero ler rapidamente com você. Vão lá comigo em Hebreus, capítulo 2. Eu tenho que receber a minha Bíblia NVT. Amém, Dia dos Pais, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Você chegou aí em Hebreus, capítulo 2? Vambora. Diz assim, portanto, prestem atenção, gente. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro, a que nos referimos. Porque em certo lugar alguém disse, quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo, o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Eu gosto daquela versão que diz um pouco menor que Deus, mas eu sei que você pode levantar uma outra minhoca, vamos aguardar em outro momento, a gente fala sobre isso. Aleluia! Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz... A Bíblia desenha, irmão. É muito legal isso aqui. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Todas as coisas significam todas as coisas. É verdade que ainda, é verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo,
vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Diga graças a Deus. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido, te louvarei. Assim, irmãos, eu acho, voltando no versículo 11, assim tanto o que santifica Jesus, como os que são santificados também por Jesus, procedem de um só. São filhos de Deus. E é por isso que ele afirma: eu não tenho vergonha de chamar vocês de irmãos. Ele também diz, no versículo 13, também afirmou: porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. A morte não tem mais poder, foi destruída por Cristo. Aleluia! Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Vocês não são mais escravos do medo. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Aleluia! Aleluia! Irmãos, palavra mais poder é reino vivo, é reino em movimento, é reino em atividade, palavra e poder. Aleluia. Amém. Pelo sangue de Jesus, irmãos, então temos essa plena confiança, porque viver a nova aliança é orar com ousadia, mas com reverência. Servir com poder, mas com humildade. Lutar em oração, mas em submissão à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Vamos então levantar nossas cabeças, porque fomos ressuscitados com Cristo. E vamos dobrar nossos joelhos, porque sabemos quem foi que nos levantou. Aleluia. Aos pés da cruz, com autoridade, irmãos, da ressurreição, na força da aliança, para a glória do nosso Deus. E concluindo, tudo que a gente disse aqui, meus irmãos, sobre cruz, sobre ressurreição, sobre autoridade espiritual e sobre nova aliança, tem um único objetivo prático, se você puder reter isso, e poderoso: gerar, manter e fortalecer uma fé simples no nosso coração. Não uma fé simplista, tá? Ignorante, passiva, mas uma fé viva, obediente e confiante. Aquele que crê no que está escrito e age com base na palavra, tem uma promessa. E tem um amém. 2 Coríntios 1:20. E a gente vai encerrando.
2 Coríntios 1:20. Pode abrir para mim, Rodrigão? Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com o alto e claro... Ai, Jesus, perdoa-lhes. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com o alto e claro... Sim! Senhor, é da tua vontade. Eu já disse sim, filha. Próximo. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua... Irmãos, o que Deus está pedindo de você é confia. Confia. A fé é simples, irmãos. Confia. Ele já disse sim. Oxi, tá ali, ó. Bah. Tchê. Sim. Sim para você fazer o que tem que ser feito. Sim para você avançar. Sim para você viver em família. Sim para você não ter falta. Sim para você saber viver com ou sem, glorificando a Ele. Aleluia! Sim, para fazer coisas que ninguém fez na sua família até hoje. Quantas pessoas têm uma música gravada na sua família, Niceia? Você é a primeira. Porque eu disse que você não é a última. Por isso eu disse que você é a primeira. Porque é assim que Deus quer. O que você vai fazer de novo? O que onde nem da sua família tocou? Você tem sim para isso. Você tem sim para viver em paz. Você tem o sim para derrubar e derrotar as obras do diabo. Você tem o sim de Deus para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você tem o sim de Deus para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Todas as promessas já foram cumpridas. Todas. Assim como dissemos agora há pouco que todas as coisas podemos fazer, que tudo já está pronto. Irmãos, Deus está esperando o que então para fazer o que precisa ser feito? A parte dele está pronta. E a tua? Sei lá. Reflitamos. Porque tudo já se cumpriu com ele. Um alto e claro sim. Meu Deus, olha, Deus é muito legal nisso aqui, ó. Alto e claro. Às vezes a mãe da gente não faz isso. Já te falei alto e claramente, sai daqui. Solta isso. E Deus disse alto e claro, sim. Quando a dúvida chegar no seu coração, alto e claro, sim. Aleluia. Vamos seguir, que hoje tem uma ceia maravilhosa. Obrigado, Pai. Porque é pela fé que nos apresentamos aos pés da cruz com arrependimento e gratidão. Pela fé que recebemos a ressurreição como nova vida e esperança. Pela fé, tomamos posse da aliança de sangue que nos garante acesso irrestrito ao Pai. Pela fé, andamos em autoridade espiritual com humildade e ousadia. Pela fé, vemos o poder do reino se manifestando em nós e por meio de nós. Aleluia! Fé simples, mas poderosa. Uma fé simples, crê que Deus é bom e cumpre o que promete. É simples a nossa fé, irmão. Você não precisa ser teólogo. Você não precisa ser um religioso. Você só precisa acreditar nisso que a gente colocou aqui. Olha, Deus prometeu, já cumpriu, eu só preciso tomar posse. Aleluia! Uma fé simples, irmãos, se submete à vontade de Deus, mesmo sem ver tudo. Uma fé simples não se complica com religiosidade, mas se lança sobre a cruz. Uma fé simples se alimenta da palavra, descansa na graça e obedece com alegria. Uma fé simples
é como a fé da mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar na mão, na orla da veste dele, eu serei curada. É como a fé simples do centurião, olha, basta que você dê uma ordem. Foi lindo, quinta-feira você perdeu. Basta que você dê uma ordem. E o meu servo será curado. Uma fé simples, Senhor, lembre-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele não precisou ser batizado, não precisou ser discipulado, não precisou nada, ele só precisou crer que diante dele estava o Cordeiro de Deus que estava tirando o pecado do mundo. E uma vez que ele creu, o Senhor disse, eis que te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Uma fé simples, mas operosa. Aleluia. Eles não tinham teologia complexa, tinham fé verdadeira. E isso é que tocou Jesus. Finalizando, irmãos, tudo que foi feito na cruz, confirmado pela ressurreição, assegurado pela aliança de sangue e oferecido com autoridade espiritual, já está disponível na palavra. E é pela fé simples que eu e você tomamos posse dela esta noite e nunca mais vamos soltar isso. Portanto, permaneça aos pés da cruz com humildade. Levante-se com Cristo com ousadia. Viva na aliança com segurança. E ande no poder do reino com fé simples, mas uma fé firme. Pois o reino de Deus não consiste apenas de palavras, mas de poder. 1 aos Coríntios 4, 20. Amém? Amém. Aleluia, meus irmãos.